Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje vamos ver a entrevista que eu tive com o vencedor do torneio 2K que rolou lá na Stadel, na zona norte de São Paulo. Vamos ver que deck que ele utilizou, qual foi a perspectiva dele, qual foi a lógica e a estratégia que ele utilizou e obviamente não só para falar de TCG, mas a gente vai falar um pouquinho de Gundam também para saber se ele é fã, se ele consome outras coisas da franquia, a gente vai descobrir nesse vídeo. Eu sou o Caves, o cara que fala de Gundam. Fala galera, beleza? Estou aqui com o vencedor do torneio 2K da Stadel e hoje eu tô com o Leonardo. E hoje, cara, Leonardo, mas conhecido como Tobu. Tobu. Então o Tobu foi aqui o vencedor do torneio 2K de, se não me engano, de 29 pessoas. É isso mesmo? 31? 31? São 32 pessoas, o cara topou aqui em primeiro. E a gente vai falar de cartinha porque a gente quer saber qual foi a build que ele usou para passar por todos esses jogadores, beleza? Então, Tobu, por favor, gostaria que você mostrasse. Bom, eu joguei de Earth Federation Agro, né? Legal. Ele tem algumas coisas de tempo, tipo de range, mas é mais um agro mesmo, a ideia é esse agro. Ele é azul e branco, né? Pra quem não tá muito ligado. Então, basicamente, a ideia é ter criaturas pequenininhas, né? Então, usa 3 Demi-Garrison. Legal. Usa 4 GM. Vou colocar eles aqui. Bacana. Agora tá certinho. Então, basicamente, boas vanilla pra pressionar no começo. Se você vai em primeiro, você tem alguma coisa pra fazer, tipo, 2 no turno 2. Você jogar 2 no turno 2 e no primeiro é legal. Você indo primeiro, você já joga uma no turno 1, você já bota alguma pressão, apesar deles não tirarem a X-Base sozinhos, né? Legal. Usa 4 Guntanks. Os Guntanks melhoram muito as trocas, né? Tipo, você consegue forçar o cara a bloquear alguma coisa, você vai lá e tira o blocker com o Guntank sem ele perceber. Você vai ficar pingando sempre com ele, com criatura virada. De qualquer jeito, é mais uma criatura pequena que você vai bater no shield, que é uma coisa muito interessante. No Gundam você não precisa bater um suficiente pra tirar o shield. Se ele não tem base, você tira com um. Exatamente. Então, 2 que pinga 1 tá ótimo. Não tive problema de várias vezes. Eu sempre faço uma brincadeira quando eu tô jogando com o pessoal. Os caras não têm unidade, eu tenho unidade em pé. Eu vou lá, jogo o Guntank no seco e falo, ó, tô pingando um em você. E aí o pessoal dá risada, sempre né? Vai. Então, tipo, não tive problema. Tipo, muitas vezes eu só joguei pra fazer corpo. E não tem problema de fazer isso. Igual eu falei no vídeo do Bel, né? A carta que fez eu jogar com esse deck foi essa. Cara, sim. E a carta principal, que eu quase não usei. Mas é a carta que eu acho legal. E qual que é o ponto? Eu joguei bem pouco o Gundam, né? Porque eu não tenho tanto tempo. E aí, os 4 torneios que eu joguei, de 3 eu tirei o Diga na promo. E aí eu tava, tipo, muito bravo, tipo... Caramba, velho, não aguento mais tirar isso. E aí quando eu vi que tinha um deck que usava o Diga, eu falei, vou jogar. E aí coloquei os Digas porque eu tenho o print. Mas de qualquer jeito, uma criatura muito boa, pequena, ela conserta várias curvas que você não teria nada pra fazer. Você tendo 2 GM, você joga ele custando 1. Então, tipo, no turno 3, tipo, sei lá, você foi no primeiro, no 2, né? Jogou um GM. Aí no turno 3 você tem outro GM, o Diga, você joga de graça, então é tipo... E é legal porque ele custa 1, você já tem 2 Earth Federation, desce rapidinho. E ele tem um corpo ótimo, né? Ainda mais você jogando, até jogando ele por 2, ele é ótimo, 1, 2, 3, tipo... Ajuda nas trocas contra uma coisa que tem coisas menores, bate na vida do mesmo jeito, então... Sim. Não tenho problema de usar esses vanilas. Tem umas coisas que o pessoal tá começando a colocar nos agros, né? Vai 3 Anxias, que é mais um ping com corpo bom. Então, tipo, achei muito interessante, não vejo por que não usar. No One Year War, eu tenho um pouco de preconceito com o Anxia, porque eu acho que ele é meio pesado pelo que o One Year War quer fazer. Mas nesse eu acho que encaixa. Entendi. Você acha que pagar 2 de custo pra descer ele dá o mesmo ping que um Guntank, você acha muito puxado? Então, o problema é que é no level 4. E aí, às vezes, você quer jogar outras coisas antes pra crowdear mais com o outro. Pelo menos é o que eu sinto, né? Mas, por exemplo, o cara ganhou em Dallas com isso no One War e tá aí, né? Exatamente. Então, não tem problema com isso também. Tem um Sauce, né? Que é um Gundam da box, que é o que dá repair pra todas as unidades de White Base, né?
Eita. Apesar dele não dar, tipo, pra Anksha, ele não dá pra algumas coisas, mas não tem problema. E o draw a mais, quando você coloca um piloto nele, é muito bom. E ele vira só uma criatura pra trocar muito boa também. Então eu tô usando um dele. Eu tô usando 4 do Gundam Vovô do Starter. É uma das melhores cartas do jogo, eu não vejo por que não usar. Com certeza. Ele ajuda todas essas criaturas pequenas a limpar alguma coisa a mais. Na última partida, tipo, ele me salvou tirando o Ifrit no começo, no turno 4, né, que é o fim do segundo. E eu tinha um Demi Garrison que tirou a EX-Base, então, tipo, deu pra... Mesmo eu não tendo ido muito agro naquela partida, eu consegui ainda, tipo, tirar cedo a base, então foi bem interessante. Porque acha que não mais um de AP faz muita diferença. Faz muita diferença. Corrigir, até mesmo no final, quando você tá enfrentando aquela base forte de 6 de vida, você ter mais um com alguma coisa ajuda muito. Com certeza. Eu esqueci um pequenininho aqui, mas tem um Gun Cannon só. Um Gun Cannon apenas? Eu acho ele legal, só que como ele é muito dependente de piloto, nos decks agros eu não acho interessante usar muito, porque... Foge da lógica, né? Exatamente. O que ele vira que você quer virar é o Zowort, e o Zowort, se o cara só vai querer jogar se estiver no começo. Depois, no fim do jogo, vira meio que uma carta esquisita. Então, tipo, eu acho ele legal porque ele tem um link pra você bater rápido, você dá aquelas 2 viradas, mas eu não acho importante ter muito do jeito que tá o jogo. Entendi. E ele é muito bom pra trocar contra agro, né? Tem repair, se tiver com esse Gundam ele é repair 2. Bem legal. Era uma build com Sailor, repair Ele acaba todos. combando os dois aqui pra poder aumentar o repair. Exatamente. Isso é bom. Tanto que são só 2 cartas que são tipo um splash pra, tipo, às vezes é interessante. E essa versão ainda ajuda pra dar um draw. Você precisa, você Exatamente. consegue dar um draw ali. Legal. Teve uma partida que eu tava contra a Agro, que eu tava com esse, o outro Gundam, então, tipo, eu fiz uma troca que eu curei 3 e aí, tipo, acabou pro cara, porque, tipo, eu tava com os bichos muito grandes já pra enfrentar bichos pequenos, então, Entendi. as trocas ficaram muito boas. Eu uso 3 Sword Strike. Muito bom. Gosto dessa carta, cara. Essa carta, eu acho ela muito forte porque ela ajuda contra, tipo, tudo. Ela é boa contra os blockers iniciais, então ela tira os Zowort, que é uma coisa chata no começo. Se você pingar alguma coisa ou tiver trocado 2 no Ifrit, pode bounçar o Ifrit se você quiser. Não é tão bom, mas ok. Eu acho que gasta muito recurso só pra tirar um Ifrit, então é mais fácil Mas tirar o Zowort. você pareando com o Kira, ele troca muito bem, bate muito forte, troca muito bem enquanto você tá limpando. Então ajuda contra agro, ajuda contra blocker, então muito forte, né? Eu tô rodando também 3 Razzle, que é a carta do mid-range, né? Essa é a queridinha de todos, cara. Ela é muito boa. Eu acho ela muito forte, é um vanilla muito forte. Como eu tava até brincando antes de você gravar o vídeo falando que, tipo, eu jogava de agro no Hearthstone quando eu era criança. E aí, tipo, eu não tinha dinheiro pra comprar os pacotinhos, então eu jogava com o deck cheio de vanilla. E aí, eu não sei se o pessoal conhece, mas tinha, tipo, um Yeti que era, sei lá, 3/4 no Hearthstone. E era uma carta incrível, assim, até o final do Hearthstone é uma vanilla gigantesca. Que da hora. Então eu sou fã das vanilla. Olha lá. Se tiver o corpo bom, ela é boa. Olha lá. Vocês que odeiam vanilla, vocês estão erradíssimos. Bel. Eu amo vanilla. Eu amo vanilla. Apesar de realmente, às vezes, você ter uns vanilla que você vai ficar meio triste de puxar em algum momento, eu acho que eles são muito importantes. Vanilla com corpo bom é muito bom. Com certeza. Aí eu tô rodando 3 do Elis, que esse Ótimo. é meio uma surpresa, né? Porque, como é um deck agro, o pessoal não espera que vai ter um blocker 4/4 do nada. Só que ele é muito forte porque, além do pro fim do jogo ele ajudar em troca com o Kira, ele bounce os blockers, ele bounce alguma coisa forte que o cara ia bater. Então, tipo, uma carta muito boa. 4 se pá ia ser demais, porque é um deck agro, né? Então podia... Tomar cuidado com o hate, né, das Já cartas. tá com 4 do Gundam, que apesar de ser um custo 3, como é level 4, às vezes é uma coisa pesada, né? Com certeza. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante do Gundam, que eu demorei um pouquinho pra aprender quando eu fui jogar. Que eu ignorei o level quando eu comecei a jogar. Eu tava jogando com um amigo, faz diferença. e tipo, a gente ficou roubando, assim, fui jogando as coisas. Tanto que fica um drop aí, o Aegis Gundam LR do Starter 4, pra mim, quando eu aprendi a jogar, era a carta mais forte do jogo, porque eu pensava que ele podia pingar 3 em qualquer coisa. E não pode pingar 3 em qualquer Só que o coisa. deck tiver 5 e nível 5 a mais. Ele é um ótimo counter contra decks mais fortes.
Exatamente. Bom, e aí fechou. É isso de unidade, é bastante unidade, é um jogo, é um deck de agro, então ele tem que ter muita unidade. Bastante. Ele tem que bater. Quanto no total? 3, 7, 11... Não sei. 4, 7, 10, 13, 16, 20, 24, 26, 29, 30, 31. Bastante. É muita unidade, mesmo. porque é o que eu falei, é um agro, então a gente quer bater. A gente tem que botar muita unidade pra bater, porque senão não funciona. Simplesmente o cara vai começar a trocar em tudo e não vai ter jeito. E aí uma coisa muito importante desse deck é que ele usa os 2 melhores pilotos do jogo, né? Ah, ele maravilha. usa 4 Kira e 4 Amuro. Eles são muito fortes, né? Tipo, não tem muito o que fazer. E aí você poder jogar num deck agro usando os pilotos mais fortes que, além de bater muito por causa do corpo, eles ajudam a trocar, eles viram coisas. Então, é perfeito, né? Não tem por que não usar. Pra fechar de piloto, tem mais 3 Benegerlin, ou 3 Mula Plaga, que é o Rock of Demon. É uma carta que é um comando, mas é um piloto também, né? Então, tipo, dá pra jogar ele e ele dá o haste pro Sword Strike, né? Porque ele faz o link. Também dá bounce. Dá bounce só ele. Então, várias partidas, tipo, eu abri com ele na mão, jogaram o Zawart, eu bouncei o Zawart e já bati na base. Só pra acelerar, começar a bater. Com certeza. Então, tipo... E o mais um também ajuda em várias coisas. Mais um aqui bate 5, mais um aqui ele fica de boa. Aqui, e não precisa nem se prender ao fato de fazer link. Exatamente. Se ele já tá no campo, não tem problema. Tipo, em quase todas as partidas, eu acho que eu joguei um Gundam com Kira, porque aí ele vira uma máquina de troca muito boa. Porque, tipo, mesmo sendo um deck agro, tem essas ferramentas de range e mais tempo. E eu não vim muito bem com todas as mãos, né? Teve mãos que eu vim mais mid-range, mãos mais pesadas. E aí, então, deu tempo de fazer umas plays que eu tive que ficar trocando em vez de ficar só batendo, né? Legal. Então, teve isso. De comando mais, tem 2 Show of Resolve. São só 2 porque é um deck agro, então se você coloca muito, você não vai conseguir usar no começo. Vai acabar não tendo unidade suficiente pra bater. Tipo, o agro no Gundam, apesar de eu achar muito forte, porque qualquer hit que você bate tira uma vida, diferente de outros jogos que você tem que bater um tanto pra tirar uma vida. Como você com qualquer bichinho pequeno pode tirar, então acho que é importante ter os bichinhos. Então se você colocar muito desse draw que você só quer dar no final do jogo pra salvar, vai acabar travando o seu jogo, né? Até porque usar no começo é muito difícil um deck desse ele brincar. Exatamente. Você vai ter unidade. Exatamente. Então, por isso que é só 2, mas eu acho importante ter os 2 porque tem que ter um draw. Sim. Senão, no final do jogo, alguém te controlou, você não tem aquele respiro no final. Exatamente. Ou não tem, tipo, uma jogada de tempo de dar um draw e fazer uma criatura pra planejar o próximo turno. Que com certeza. Algumas vezes. Não, é incrível, incrível. Porque se ele não vier no começo, você sabe que ele vai vir depois. Exatamente. E aí, aliás, teve partida que eu ganhei, né, com ele. Tipo, teve uma partida que eu pensei, nossa, se eu puxar o vovô, eu ganhei. Eu tava com 2 Guntank e um Langshan no board e o cara tinha uma base de 6. Aí eu falei, se eu puxar o vovô, eu ganhei. Puxei isso aqui. Aí eu falei, beleza, ainda tem chance. Joguei, o primeiro draw foi um GM. Aí eu falei, nossa, vou perder. E aí o outro draw foi um Amuro. E aí eu dei 2 Amuro, virei os blockers e consegui exatamente o dano, que foi 5 com o Anxias batendo 5, depois mais um do Guntank e um do Guntank na vida que não tinha mais, né? Então, legal. Tipo, salva. Legal. E o último comando é 2 Striker Packs, que apesar de ser uma carta de deck controle, e é uma carta muito forte, né? Que eu acho que o número certo é 2, porque senão briga. Ele não serve de blocker nesse deck. Ele é pra atacar, então, tipo... Você aproveita que ele faz um 4-2 ali da vida. Faz um 4-2, ou até mesmo um 2-4, se você tiver com medo dele bounçar o seu 4-2 com o próprio Mula Plaga, ou alguma coisa assim, a base. Você só quer ter mais um bicho pra bater. Então ele é pra ter um bicho pra bater. Só que aí ele assusta os caras, porque você coloca um blocker, aí o cara fala, puta, agora talvez eu vou bater. E aí você vai lá e bate com o blocker, entendeu? Porque você... Cara, uma coisa que mesmo um deck de blocker, as pessoas têm que lembrar que a unidade com blocker ele continua sendo uma unidade pra bater, não só pra defender. E muita gente perde a oportunidade de bater. E deixa o cara farmar porque não bateu. Eu falo, cara, força. Força. E ele, tipo, como ele também dá o burst, ele faz uma criatura do burst. E fazer uma criatura do burst é gigantesco no agro.
Porque o cara se preparou todo pra controlar o que você tinha e do nada tem mais um. Aí, te proteger de um ataque, né? De repente você tá numa desvantagem e entra no campo, você consegue blocar. Exatamente. E aí, por fim, são as bases. São 3 Corsica Base, que eu acho que é talvez a base mais forte do jogo, mas pra mim é a base mais forte dos agros. Se você joga de agro com o azul, tem que ter a Corsica Base, porque, tipo, eu conversando com um amigo meu, ele tava jogando com ela, o cara que ganhou delas jogava com 4, e eu tava falando, mano, eu tô pensando em jogar com mais. E aí ele falou, mas é que é meio pesado, porque custa 3, num deck agro talvez você pagar 3 pra jogar uma base não seja tão bom. Só que, tipo, você joga uma base por 3, compra uma carta e faz um token ou 2 tokens, eu não consigo imaginar que carta pode ser melhor no agro do que isso, que você compra, faz bicho e se defende ao mesmo tempo no agro. Então, tipo, por mim, tem que usar. No When You War eu tava usando 2, eu tô pensando em aumentar só porque ela é roubada. Justo. E se ela burstar mesmo não fazendo os tokens, ainda é uma base. Não, ainda é uma base. Não. Eu vou te falar que quando eu usava a Corsica Base, ela foi a última carta do escudo e ela me salvou. Ah, não. Tanto que ela spikeou, voltou, porque o pessoal ficou nessa do talvez ser muito pesado, e spikeou de novo, né? Porque, bom. E por fim, mano, é um molho do cara, o Kusanagi. Igual o Bill falou no vídeo dele, o pessoal torceu muito o nariz pra essa carta, porque ela só torce de vida. O que eu torço mais no nariz, que eu falei, é que ela custa 2, não que ela tem de vida com level 4. Só que, tipo, ela me ajudou muito, tipo, de tirar blockers pequenos, de eu ter pingado alguma coisa e tirado um outro blocker, de tirar alguma coisa que ia me bater no outro turno. É porque você faz o útil agradável de descer uma base, pegar um escudo pra mão e ainda dar o bounce. Exatamente. Sem custo adicional. E é isso que eu torci o nariz, igual eu falei, tipo, uma vez quando eu tava testando uma lista mais meme, eu jogava com aquela Narhel, eu não lembro o nome, que é azul. Deu Argama, que é o que dá, que ela vira. E aí, tipo, o maior problema dela é que um amigo meu falou, ele falou, puta, não vira o Wilfrit, esse é meio ruim, né? E aí eu falei, tipo, só que ainda assim, tipo, acho que dá pra jogar pelo menos um. Não dá, e dá. No número 4 de base eu acho que tá mó legal, tipo, aumenta a chance de burstar, né? E aí, em geral é isso, tipo, a ideia do deck é bater ao agro, você quer ficar descendo o bicho. Batendo o tempo inteiro, mas ele tem muitas mecânicas de melhorar as suas trocas. Teve partida, como eu falei, eu não sei se eu falei nesse vídeo, eu montei o deck ontem, então, tipo, eu já tava acostumado a jogar de agro, mas eu montei ontem, então eu comecei a dar um monte de misplay. Teve até uma partida que, tipo, eu dei uma misplay e eu fiquei, nossa, tomara que não me puna. Porque, tipo, eu tinha um Rezo e eu tinha o Kira na mão, eu podia ter colocado o Kira pra melhorar a troca e manter o Rezo, e eu nem pensei nisso, porque eu só tava pensando no Kira com o Sword Strike e com ele. Com ele. E aí depois que eu troquei, aí eu falei, nossa, eu tinha mais um bicho aqui, agora esse pau me ferrei, porque agora ele vai voltar com tudo. No fim não me puniu, deu pra continuar, mas teve várias dessas pequenas, porque, tipo, o pessoal tem muito preconceito com agro, achando que é deck meio brain dead, né? E até com um amigo meu, que foi um amigo meu que me ensinou a jogar Magic, ele falou que agro são os decks mais difíceis, porque é o que você tem, mano, o recurso mais limitado e que aí você joga mais no limite, né? Então, tipo... Você tem que ser bem frio pra poder jogar. Exatamente, você tem as escolhas, você tem que saber se você vai bater naquele turno ou não, se você vai baixar mais bicho, ou se você vai baixar o bicho mais forte. Então, tipo, eu acho muito legal, porque além dele ser um agro, ele tem muito dessas mecânicas de tempo, que é a coisa minha favorita, né? Mas, apesar de eu não estar jogando tempo. Muito legal. E, cara, você agora com um deck desse, bem assim, cara, me surpreendeu, gostei muito da sua build, de verdade. E uma coisa que é importante, não adianta só copiar o deck se você não entender como ele funciona. Exatamente. Né? E aí, assim, você que tá tendo contato com o Gundam agora, no card game, você já teve contato com o Gundam antes? Então, o meu amigo que trabalha comigo, ele começou a jogar o Gundam Card Game quando lançou, e eu já conhecia o Gundam, mas eu nunca tinha assistido. Aí ele falou, não vai jogar, Léo? Não vai jogar, porque, tipo, é legal, não sei o que. Eu falei, deve ser meio caro, o jogo da Bandai, meio caro, né? Aí eu fiquei nessa, no fim fui jogar no Tabletop com um amigo meu pra testar, pra escolher que deck eu ia montar. Joguei um monte com ele no Tabletop até decidir. Aí eu decidi que, tipo, a conclusão que ele chegou e aí eu fui, tipo, agraciado com tipo, a análise correta, tipo, quando o cara ganhou em Dallas, eu falei, o agro é o mais forte, e realmente pra mim é. Não é esse, mas é. Mas então, eu peguei pra jogar, e aí eu falei, vou assistir porque eu gostei muito do jogo.
E eu já achava, eu gosto muito de robô, Aê! eu gosto muito de anime. Boa! Então, tipo, eu falei, já que eu gostei do jogo, eu vou assistir pra entender, né? Aí eu fui assistir o Origin, que um amigo meu que já assistiu tudo, ele falou, mano, começa no Origin que você vai gostar. E eu achei incrível, assim, tipo... É melhor original ainda, então Mano. você pega toda essa parte de Anima- Federation, Exatamente. Versal Center. A animação é muito legal e, tipo... o duro de assistir o antigo é que é antigo, né? Então, às vezes, te dá uma cansada. Então, o Origin ajuda muito pra ser essa porta de entrada. Então, assisti, achei o Char incrível, tanto que eu montei o outro agro por causa do Char, né? E não tive eu tirei o Char Foil do deck, não tive coragem de vender só porque eu gostei dele. Apesar dele ser um desgraçado, ele é muito da hora, tipo... Ele é o nosso mau caráter favorito. Exatamente. Eu amei a cena, tipo, a minha cena favorita do Origin é quando estão invadindo lá a casa do... Não sei se pode falar spoiler, né? Pode. Bom, quando estão invadindo a casa lá do pai dela, lá quando ela tá no Texas, né? E aí, tipo, ele morre, ela fica, mano, maluca e começa, mano, a atirar em todo mundo e ela mata todo mundo. Eu fico, tipo, caramba, mano. Ela mó tranquilinha, tipo, mano, ela meteu louca. Eu fiquei, tipo, encantado. E é isso, aí eu tô pegando pra assistir o resto. Eu vou assistir o original, mas eu tô pensando em assistir os filmes, porque fala que vai ser mais tranquilo. É melhor. Pode Apesar de que eu vou perder parte de um personagem que eu gostei muito, que é o piloto do Gulp, que eu gostei muito e esqueci o nome dele, né? O Hal. O Hal, o Ramba Hal. Eu gostei muito dele no Origin, da mulher dele, que eu acho que é a mulher dele, né? Mas ela é incrível, aquela mulher também. E aí... Então eu comecei a assistir, e tanto que eu até falei pra você antes do vídeo, não sei se foi no vídeo ou antes, eu quero montar um Gunpla, né? Porque, tipo, eu pinto em miniatura, eu tô aprendendo. E aí falaram do Gunpla, eu falei, nossa, eu quero muito pintar um Gunpla agora. Ó, tá vendo, pessoal? Tá vendo, ó? Aprendam. É assim, ó. Um vício leva pro outro. A gente sai da cartinha e vai pro plástico. E aí, o único duro é que eu ainda não tenho um robô. Eu não sei se o pessoal se incomoda de falar robô também. Porque eu vi que tem uns caras chato que, tipo, igual tipo, quando um amigo meu tava aprendendo, ele falou, eu vou jogar esse Gundam aqui. Aí jogou um antes. O cara falou, isso não é um Gundam. Aí eu fiquei tipo, Não, eu entendo, mas você fala, é um robô. é um robô. Então, eu Vai pro robô, vai falar robô. Eu ainda não tenho o robô favorito, né? Eu achei muito legal o Rebuild, apesar de não ter assistido ainda, eu achei só bonito. Tanto que quando eu fui abrir a box, eu abri uma box do GD01, né? E a carta que eu mais queria era o Rebuild rosa lá, que é o da Suleta, né? o Aeon. Da Aerial Rebuild. Era a carta que eu mais queria, eu gostei muito dele, então ele é um dos que eu gostei. Eu achei o Rezo muito legal, apesar de não ter visto ainda, mas ainda não tenho o favorito. Tirando o Charles Laco 2, só que esse daí deve ser muito caro. Legal. Então, ó, já aproveita que você tá no lugar certo, porque além do TCG, a gente faz conteúdo de gameplay de anime. Então, já, ó, pessoal, fica a recomendação. Tem que seguir o canal, tem que se inscrever? Tem que seguir o canal, tem que dar like no vídeo. É isso que a gente gosta. É isso que a gente gosta. Tomo, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Espero que tenha ficado muito feliz com a sua vitória. Eu tava tremendo, porque muito nervoso. E eu joguei muito pouco, né? Então, tipo, só de ganhar eu fiquei muito feliz. Não, E conversar com o pessoal eu já tava mó feliz. É muito bom. Eu fui ganhando. Não, e você vai ver que assim, a gente vai falar de cartinha, vai falar de Gunpla, vai falar de anime, daqui a pouco mangá. Mas é isso, cara, eu fico muito feliz, muito legal o teu deck, de verdade. Mais uma olhadinha aí, galera. E nos vemos no próximo torneio. Valeu, rapaziada. Um abraço, gente. Falou!